Hey there! Nesta aula começaremos a estudar o uso dos pronomes no inglês. Para entendermos o que é um pronome, é importante lembrarmos o que são substantivos. Substantivos são palavras que identificam uma pessoa, um lugar ou uma coisa. Eles representam simplesmente o nome que se dá a algo ou a alguém. For example, para uma pessoa podemos usar as palavras lawyer, John, teacher e woman. Para lugares, house, Curitiba, factory, America. Para coisas, banana, month, motorcycle, table. Esses substantivos têm certas funções. Um substantivo pode ser um sujeito ou um objeto em uma frase. For example, George likes baseball. Nesta frase temos o verbo like. O elemento antes do verbo, no caso George, é o sujeito da frase, enquanto que o elemento após o verbo, no caso baseball, é o objeto da frase. Let's take a look at some more examples. We drink coffee. Aqui temos o verbo drink. O sujeito então será we, e o objeto coffee. People love money. Love é o verbo, people, o sujeito, e money, o objeto. O sujeito e o objeto de uma frase não necessariamente precisam ser representados por um substantivo. Eles também podem ser substituídos por pronomes. Um pronome pode substituir qualquer palavra que esteja funcionando como um substantivo. Frequentemente usamos os pronomes para evitarmos a repetição dos substantivos aos quais eles se referem, tornando assim o diálogo menos cansativo e monótono. Nos exemplos anteriores, tivemos frases com substantivos exercendo tanto a função de sujeito como de objeto. Em ambos os casos, podemos substituí-los por pronomes sujeito ou pronomes objeto. Os pronomes sujeitos são I, you, he, she, it, we, you e they. Seus pronomes objeto equivalentes são me, you, him, her, it, us, you e them. Os pronomes sujeitos são aqueles que efetuam uma ação em uma frase, portanto, eles aparecem antes de um verbo. For example, Paula kissed Francis. The children loved the toys. Na primeira frase, o sujeito é Paula. Paula é uma mulher. O pronome sujeito mais adequado para substituir Paula, então, é she. She kissed Francis. Na segunda frase, temos como sujeito as crianças. The children. Que poderiam ser eles ou elas. O pronome mais apropriado, então, será they. They love the toys. Os pronomes objetos são aqueles que recebem a ação do sujeito na frase. Eles aparecem após o verbo. For example, Mary told Fred the truth. Nesta frase, o objeto é Fred. Fred é um homem. Seu pronome sujeito é he. Portanto, seu objeto será him. Assim, podemos mudar a frase para Mary told him the truth. Mary told him the truth. Joseph loves Monica.
Aqui, após o verbo, temos o objeto Monica, uma mulher. O pronome sujeito para o feminino é she, e o pronome objeto, her. Portanto, podemos adaptar a frase para Joseph loves her. Mais alguns exemplos. Bill and Martha don't like Bob. They don't like him. David hugged his parents. He hugged them. He hugged them. Vanessa went to the movies with Beth. She went to the movies with her. The teacher dropped the book. He dropped it. She dropped it. And that's it for today, guys. Thanks for watching and have a nice day. See you next class.